versículo 16, a palavra do Senhor diz assim para nós. Gálatas 5, versículo 16. Digo, porém, andai em e não. Vamos dizer mais uma vez. Digo, porém, andai em e não. Amém. É interessante, irmão, que está dizendo, olha, andai, digo, porém, andai em espírito. Ou seja, eu e vocês andando. Só para que tu entenda? Só para que tu entenda? Faz de conta que aqui está o Espírito Santo de Deus. E Paulo está dizendo, andai. Andai. Você entrar na dimensão do Espírito Santo. Aleluia. E quando nós adentramos, irmão, na dimensão do Espírito Santo de Deus, que está com o E maiúsculo aí na sua Bíblia também, toda vez que mostra o E maiúsculo, está falando da pessoa do E minúsculo, ou está falando do Espírito do homem, ou está falando do Espírito demoníaco. Mas quando fala com a letra maiúscula, está falando do Espírito Santo de Deus. Amém? Então está dizendo, e não cumprireis, a concupiscência da carne. Quando nós andamos no Espírito, nós não temos como, irmão, pecar, porque Ele é santo, é justo e verdadeiro. Amém? Então veja, no capítulo 5, que nós estamos aí, no versículo 14, vamos ficar só em Gálatas, já no final que nós vamos para Romanos, mas vamos comigo aí, olha, no versículo 14, olha o que está dizendo o versículo 14. Porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta, está dizendo o quê? Olha que lindo. A lei está dizendo, porque toda a lei se cumpre numa só palavra. Nesta, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Você quer cumprir a lei? Nós queremos cumprir a lei, então nós temos que amar o nosso próximo como a nós mesmos. Pastor, por que eu não consigo amar o meu próximo? Meu irmão, você não é o próximo que tu não está conseguindo amar. Tu não está conseguindo amar o caráter do teu próximo. Não é isso? Nós amamos a pessoa. Sabe por quê? Porque depois tu, ainda que talvez tu fique com raiva, fique zangado, mas depois tu vai olhar para aquela pessoa com um olhar de misericórdia. O duro é o caráter. Amém? O duro é só o caráter. Então veja que Paulo esclarece que a prática do amor, está dizendo, a prática do amor abnegado, que não espera retorno, ele está dizendo, cumpre toda a lei. Você espera retorno? Você ama esperando retorno ou não? A Bíblia diz que é melhor dar do que receber. Então veja o que ele está dizendo. Que aquele que dá um amor, irmão, ele não espera nada em troca. Ele tem o prazer de dar o amor. Então quando, irmão, não espera o retorno, ou seja, sem contribuir, porque nós amamos e nós esperamos somente ser amado por aquela pessoa, então a gente está esperando o retorno de volta, e não é isso que Paulo está dizendo. Mas nós temos que não esperar o amor daquela pessoa, mas sempre dar o amor. Amém? Sempre dar. Quando nós damos sem esperar, aí nós cumprimos toda a lei. Paulo está dizendo, versículo 14, porque toda lei se cumpre numa só palavra. Nesta amarás o teu próximo como? A ti mesmo. Então veja que nós precisamos, meu irmão, cumprir isso. Quando o amor, tá? Quando o amor, está dizendo aqui, quando o amor a Deus e a nosso semelhante nos enche o coração, não são necessários mandamentos especiais sobre o que se deve fazer ou não, porque nós já estamos fazendo. Então ninguém vai dizer para nós, faça ou
A Bíblia diz, faz, não, porque nós já estamos fazendo. Amém? Mas, está dizendo assim, mas os judaizantes provavelmente ensinavam aos Gálatas que sem a influência moderada da lei, caíram no pecado. Paulo quer dizer, a lei não restringe o mal, antes o incita ainda mais. Você me entendeu? A lei incita nós ainda mais, irmão. Amém ou amém? Estão comigo aí? Isto porque a velha natureza decaída rebela-se contra a própria lei. Sabe disso? Que a nossa própria natureza caída se rebela com a própria lei. Olha o que está dizendo em Romanos. Vai lá comigo, depois do Paulo. Vai lá comigo. Olha o que está dizendo em Romanos, capítulo 7, versículo de número 7. Romanos, capítulo 7, versículo de número 7. Olha o que está dizendo para nós nessa noite a palavra do Senhor. 7, versículo 7 está dizendo: que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, porque eu não conheceria com consciência se a lei não dissesse, não cobiçarás. Amém? Com consciência, a lei diz, não cobiçarás. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, você me entenderam? Você vai dar, diga amém. Mas o pecado, tomando ocasião, vou repetir de novo, mais o pecado, repita comigo, mais o pecado. Agora, tomando ocasião pelo mandamento, olha só, despertou em mim toda a concupiscência, porquanto sem a lei estava morto. Agora veja o 9. E eu, em algum tempo, vivia sem lei, mas vindo o mandamento, reviveu o quê? E eu morri. E o mandamento que era para a vida, achei eu que era o quê? Para a morte. Porque o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, me enganou, porém ele me matou. Assim a lei é santa, e o mandamento santo, justo e bom. Logo, tornou-se-me o bom em morte, de modo nenhum. Mas o pecado, para que se mostrasse pecado, operou em mim a morte pelo bem, a fim de que, pelo mandamento, o pecado se fizesse o quê? Amém ou não amém? Por causa do mandamento. Meu irmão, se nós fizesse algo aqui, irmão, eu quero falar um segredo para vocês não podem falar, nem até semana que vem. Eu duvido se alguém vai falar. Foi dado uma ordem, né? Um mandamento. As pessoas não iam aguentar, mas iam dar uma coceira na língua, né? Às vezes, sem querer, a pessoa ia morder o dente, né? Não é a língua, ia morder o dente, ia quebrar, né, irmão? Mas veja que Paulo está dizendo que por causa do pecado, o pecado, irmão, a lei, ela incita-nos a nós observarmos o que? O mandamento de Deus. Ela nos incita a nós observarmos o mandamento de Deus que está dentro de nós, se é que está em nós, amém? Quando eu vou fazer o pecado, eu me lembro de quê? Do mandamento de Deus. Eu digo, opa, ela me citou. A lei me citou para mostrar a misericórdia de Deus. Você me entenderam ou não me entenderam? Para mostrar a misericórdia de Deus. Continuando, Paulo está dizendo que enquanto estamos na carne, circunscrito ao corpo físico, preso à ordem natural das coisas, sempre nos defrontaremos com a tendência para contrariar o mandamento divino. Sempre, irmão, não tem outra coisa melhor, não tem outra coisa que nós não vamos fazer, irmão. Está dizendo, eu vou repetir de novo, Paulo está dizendo que enquanto estamos na carne, circunscritos
quando disse, porque o meu povo, inclinando-se, desvia de mim. Oséias 11, versículo 7, a parte A. Olha só. Amém? Está dizendo, porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Quem que disse isso? O próprio Deus. Qualquer coisa, irmão, nós queremos sair de perto de Deus. Se você quiser ver vocês, depois de Daniel, abre a tua Bíblia aqui, abre a tua Bíblia aqui, para te ver o que eu estou dizendo, o próprio Deus que falou. Nós temos uma facilidade, irmão, para se afastar de Deus. E Deus diz assim, o meu povo, tem facilidade para se afastar de mim. Olha só como é lindo. Acharam ou não acharam? É isso que está dizendo? É? Oséias capítulo 11, versículo 7, só para te apartear, a parte de cima. Porque o meu povo é inclinado a desviar-se de mim. Não é isso que está aí na sua Bíblia? O meu povo, ele diz, o meu povo, irmão, eu e você, como Deus nos chamou, nos escolheu. Nós somos inclinados a se afastar de Deus por qualquer coisa, meu irmão. Como é triste isso aí. Paulo, para que tu entenda, Paulo estava com a dificuldade devido aos judeus que queriam que os outros judeus que tinham aceitado Jesus e tinham sido libertos dos seus pecados, do judaísmo, eles queriam que ele voltasse de novo, porque senão ele dizer que era pecado. Meu irmão, hoje continua a mesma coisa no mundo, não está diferente hoje. Meu momento é chegar aí já. Então a única maneira de combater a concupiscência e os desejos desordenados da carne é andar em Espírito. Aleluia. Diga para o seu irmão, andar em. Vamos lá para a Gálatas de novo, para que tu pense também em Romanos, só você prosseguir para frente de novo. Vai lá, Gálatas, está dizendo. Louvado seja o nome do Senhor. Gálatas 5. Olha o versículo 25, está dizendo, se vivermos no Espírito, andemos também no... Olha só, se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Viver no Espírito, irmão, eu viver aqui, olha para cá agora, viver no Espírito, aquilo que eu falei, eu viver no Espírito. Eu fico aqui na dispensação do Espírito, porque eu estou vivendo no Espírito. Pastor, como é que eu faço para me sair do Espírito? Você não sai, você anda no Espírito, aleluia. Para onde você vai? Você está andando no Espírito, aleluia. Então você não vai desejar a concupiscência da carne. Agora, a única coisa que a lei e o pecado faz é que o Espírito Santo continua no mesmo lugar, mas eu me afasto do Espírito Santo. É eu que me afasto. Ele continua no mesmo lugar, irmão. Ele não sai do seu lugar, ele continua no mesmo lugar. Você tem que andar no Espírito, irmão. Paulo está dizendo, no versículo 25, sem viver no Espírito. Você dentro do Espírito? Não precisa você responder. Ou a gente vai estar na carne. Sabe como é que a gente vai ver na carne, irmão? A gente só vai ver na carne, só vai ver assim, é emburrado, imprensado, parece que tudo está bem, ninguém está bem, a gente não está no Espírito. Não é verdade? Aí você quer chegar no Espírito novo, você está correndo. Você tem que acompanhar, não te esqueça que a igreja ela não para, a igreja vai parar no céu.